Vamos para uma entrevista importante a respeito da decisão do ministro André Mendonça. A gente recebe aqui nos estúdios da CNN em Brasília o relator da CPMI do INSS, o Alfredo Gaspar. Muito obrigado pela presença, relator. E minha primeira pergunta é: o senhor já vinha trabalhando nesse relatório final, nessa lista de indicações de indiciamento. Como tudo agora está em suspenso, o senhor vai aguardar o resultado desse julgamento no Supremo Tribunal Federal para apresentar essa lista? Boa tarde. Primeiro quero agradecer a oportunidade de dizer da satisfação de estar aqui na CNN. Evidentemente, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito foi instaurada sem a vontade do governo Lula, sem a assinatura da base do governo Lula. E as investigações avançaram muito. E nós estamos nessa encruzilhada. Enquanto o governo e a base querem enterrar a CPMI, os deputados que têm compromisso com a investigação querem aprofundar exatamente o que consta já no bojo dessas investigações. Hoje, nós já temos 228 nomes para indiciamento, mas tem muita coisa ainda a ser aprofundada e investigada, muitos nomes importantes da República do presente e do passado. Enquanto o Planalto está preocupado com risco eleitoral, nós estamos preocupados em colocar os corruptos na cadeia. Tudo bem, deputado? Bem-vindo ao nosso Bastidores. Vou pegar o gancho dos indiciamentos, só para ficar claro, então, para a nossa audiência. Nesse momento, com a possibilidade de extensão dos trabalhos, o senhor paralisa esse momento de indiciamento? Como é que fica essa extensa lista de quase 200 nomes? Ontem eu trouxe uma apuração de que o nome do Fábio Luiz, o Lulinha, estava sob a sua avaliação para entrar nessa lista, assim como outros integrantes do governo. Como é que o senhor tem tratado o caso do Lulinha e de outros governistas? Imagino até que gente dentro do governo, ministros, secretários, eventualmente. Tainá, eu não tenho criminoso de estimação. Pode ser do governo atual, pode ser de governos anteriores. Não fiz um relatório apontando responsabilidade para governo A, B ou C. O que acontece no sistema de previdência social é um roubo sistêmico que vem há décadas, infelizmente sem qualquer fiscalização. Todos de os governos agentes passados para cá, né? De governos passados para cá. Todo o escopo da CPMI, o lapso temporal de 10 anos, 2015 a 2025, apresentaram os mesmos problemas. Enfim, o sistema de previdência social estava aberto para ataques sistêmicos. Nós conseguimos aprovar um projeto de lei fruto da repercussão da CPMI para acabar desconto associativo, que resultou num rombo de mais de 7 bilhões de reais, e agora estamos lutando para aprimorar as armadilhas que tem relacionadas ao aposentado e pensionista para empréstimo consignado, e temos enfrentado muitas resistências. O que é que a gente pode dizer da CPMI? Que a CPMI vai apurar responsabilidades, mas vai fechar também esses dutos de corrupção, onde o dinheiro do aposentado, do pensionista é roubado de quem mais precisa. Em relação a Lulinha e a outros que estão no escopo da investigação, vamos tratar os fatos com muita responsabilidade. Lulinha, sendo ou não indiciado, não será porque é filho ou deixa de ser filho do presidente da República. O que nós estamos analisando são as suas ações. O que é que eu posso dizer de concreto? Lulinha, com mais de 200 milhões de brasileiros, resolveu se associar a Roberta Luxig, uma lobista envolvida com tráfico de influência na República. E Roberta Luxig recebeu muitos recursos do bezerro de ouro dos aposentados e pensionistas que foram roubados, aquele que conduziu o maior roubo
do INSS, que é o careca do INSS. Então, houve repasse de careca do INSS para Roberta Luxes, que é amiga íntima de Lulinha. E houve pagamentos de viagens comprovados de careca do INSS para Lulinha, em várias oportunidades. A triangulação existe. O que é que nós estamos analisando? Se esses recursos utilizados por Lulinha foram provenientes do roubo dos aposentados e pensionistas. Digo, não só Lulinha, nós temos mais de 200 indiciados que estamos fazendo essas análises. Infelizmente, a República Brasileira, dia após dia, sobrevive de escândalos que assustam a população. E cada vez mais, né? E agora o Banco Master também que entrou no radar da CPMI do INSS. Diante desses novos elementos, relator, o que explica a resistência de Davi Alcolumbre de postergar o tempo da CPMI, o que acabou sendo judicializado? Olha, você me fez uma pergunta e eu vou responder de forma direta. O ex-chefe de gabinete do Davi Alcolumbre, que está hoje no Senado ainda, chamado Paulo Bodens, recebeu 3 milhões de reais do esquema do INSS. Primeiro ponto. Segundo ponto, a República precisa cobrar de Davi Alcolumbre responsabilidade institucional. Ele colocou 100 anos de sigilo nas entradas do careca do INSS no Senado da República. Nós sabemos que o senador Everton Rocha tinha uma aproximação muito grande com o careca do INSS e o recebeu 3 vezes no Senado. Mas o próprio senador declarou isso publicamente. A pergunta que eu devolvo a você: por que sigilo nas entradas de careca do INSS no Senado? Qual porta de gabinete tão importante foi aberta para as estripulias de careca do INSS lá no Senado da República? Fica a pergunta, então, direcionada ainda ao presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. Vamos chamar Matheus Teixeira, nosso analista em Brasília, que tem a próxima pergunta. Relator, boa tarde. Obrigado pela disponibilidade de vir até o nosso estúdio. Eu gostaria de perguntar em relação da CPMI com a Polícia Federal. Primeiro teve aquela decisão do ministro André Mendonça sobre a sala cofre, fecha a sala cofre, e depois houve, inclusive, a Polícia Federal acredita que a CPMI fez uma espécie de drible ali na PF quando requisitou dados direto à Apple, né, a empresa de tecnologia que guarda os dados, e isso não passou pela Polícia Federal. Queria entender com o senhor qual que é a visão do senhor como relator da CPMI em relação a esses dados sigilosos. Primeiro a gente teve o vazamento de intimidades de Daniel Vorcaro e também em relação a essa questão da requisição de dados junto à Apple, se isso de fato é legal ou se houve alguma espécie de drible na Polícia Federal, como a polícia fala nos bastidores. Olha, quem tem dado drible na Polícia Federal e dado drible na CPMI ou tentado dar drible são os grandes corruptos da nação. A Polícia Federal tem a sua importância estabelecida e atribuição na Constituição da República e tem que ser respeitada. E o Congresso Nacional tem a sua atribuição por meio das CPMIs de investigação, e não é uma investigação de segunda classe. Nós temos direito aos dados, queremos investigar com responsabilidade e apontar os responsáveis por esses grandes roubos a aposentados e pensionistas. Portanto, nós respeitamos a atribuição da Polícia Federal e exigimos respeito da Polícia Federal às atribuições da CPMI, que também tem prestado um grande trabalho à nação brasileira. Deputado, vamos falar daqui por diante, se de fato o plenário confirmar do Supremo Tribunal Federal, estou falando, a prorrogação da CPMI. Vocês já têm uma estratégia, vão mudar alguma coisa no que foi feito nesses últimos meses? Qual vai ser o foco da CPMI? Tem a intenção, a comissão, de olhar com mais afinco para o caso Master? Vocês estavam tentando avançar nesse assunto, não conseguiram. Acreditam que é uma oportunidade numa segunda etapa?
Olha, Tainá, se você retornar um pouco um tempo, você vai ver que o escopo da CPMI envolve desconto associativo e agora na segunda etapa é empréstimo consignado. Nós ouvimos apenas um único integrante do sistema financeiro, presidente de um banco. Faltam 9. Apesar do ministro Gilmar Mendes ter dado uma blindagem à senhora Leila da Crefisa, que tem muita responsabilidade em questões relacionadas à relação de aposentado com empréstimo consignado e deve explicar, nós vamos insistir no depoimento de presidentes de bancos. Eles precisam prestar esclarecimentos. Nós iremos enfrentar esse problema dos empréstimos consignados. Aposentado e pensionista não pode ser roubado ou enganado, seja lá por quem for. Meu foco principal agora é o sistema financeiro. Nós precisamos adentrar essa temática e enfrentá-la, mesmo com os obstáculos impostos por decisões individuais, como a do ministro Gilmar Mendes. Deputado, o Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS, falou muito claramente: eu ainda pretendo ouvir Roberto Campos Neto e Gabriel Galípolo. O senhor acha que é importante ouvir esses dois, o atual e o ex-presidente do Banco Central? E mais, com esse acordo de confidencialidade e a delação premiada de Daniel Vorcaro, isso dificulta o depoimento dele para a CPMI do INSS? Olha, eu não estou preocupado se Daniel Vorcaro vai prestar esclarecimentos à CPMI ou sob a relatoria do ministro André Mendonça. A minha preocupação é que o Daniel Vorcaro, que fez um contrato de 129 milhões de reais com o escritório da advocacia diretamente ligado à esposa do ministro Alexandre de Moraes, que está relacionada à venda de um resort do ministro Dias Toffoli, que tem relações políticas muito profundas, que ele possa esclarecer ao Brasil se essas relações foram republicanas ou foi compra de proteção. É isso que o povo brasileiro quer saber. Daniel Vorcaro colocou a República Brasileira no bolso ou não? Se colocou a República Brasileira no bolso, que ele dê nome aos bois e que essas figuras sejam responsabilizadas. Isso não pode ser uma máfia dentro da estrutura institucional do Brasil. Se ele quiser prestar depoimento à CPMI, porque ele tem essa faculdade por conta da investigação e da concessão do habeas corpus, ele será e terá a oportunidade de esclarecer todos esses fatos. Caso ele, como já decidiu outrora, não comparecer, nós temos outros meios de investigação, dados, documentos, depoimentos testemunhais. Mas para a CPMI, a importância do Banco Master também se relaciona à importância das outras instituições financeiras. O foco principal em relação a essas instituições financeiras é a proteção na contratação de empréstimos consignados de aposentados e pensionistas que não podem continuar sendo enganados. Campos Neto e Galípolo estão no radar? Olha, eles podem vir à CPMI, já foi aprovado. Para mim, eu acho importante para nós esclarecermos o papel do Banco Central nas investigações das instituições financeiras e outros assuntos correlatos à CPMI. O que eu não acho justo é vir Campos Neto e não vir Galípolo, ou vir Galípolo e não comparecer Campos Neto, como aconteceu agora com o ministro Volney Queiroz, que está correndo da CPMI, enquanto outros ministros da Previdência já prestaram seus esclarecimentos. Tá, espaço aberto aqui, então, para o ministro Volney, que já esteve no nosso bastidores, caso ele queira responder se vai comparecer ou não vai, porque não compareceu. Eu vou à última pergunta, fugir um pouquinho, peço licença, tá, deputado? Fugir um pouco do assunto e falar de eleição, já está batendo a porta. O senhor é pré-candidato ao Senado, que queria sua confirmação, e se vai formar uma aliança com o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que já lançou pré-candidatura num grupo à direita, em Alagoas, também para disputar ao Senado. E mais do que isso, se espera a continuação dessa chapa
com a chegada, eventualmente, se isso acontecer, a gente sabe que o cenário está embolado, do prefeito JHC como candidato ao governo? Olha, eu trabalho em Alagoas com independência, mas faço parte de um bloco. Nesse bloco está o prefeito JHC, o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Tenho trabalhado para que o grupo se mantenha unido e que nós enfrentemos o atual poder executivo em Alagoas, que está tomado pela corrupção, sem nenhuma intervenção judicial concreta. Agora há pouco mesmo houve um desvio de mais de 100 milhões de reais na saúde e o governador colocou de volta o secretário de saúde. A minha obrigação não é decidir o meu destino, a minha obrigação é ajudar na construção desse combate à safadeza que está instalada lá no poder, trabalhando por uma unidade da oposição para que nós possamos fazer uma resistência democrática em Alagoas e no Brasil. Eu sou um soldado do povo alagoano, não nasci na política, não vou morrer na política, não tenho apego a cargo, mas não irei fugir à luta no local que mais eu posso ajudar o meu estado e o meu país. Nós conversamos com o deputado federal Alfredo Gaspar, relator da CPMI do INSS. Deputado, espaço sempre aberto ao senhor na CNN Brasil. Se tiver uma decisão do Supremo Tribunal Federal de continuidade da CPMI, espaço aberto novamente para uma nova entrevista. Obrigado. Eu só quero fazer uma revelação. Essa revelação para mim é importante. É que essa jornalista chamada Tainá é um orgulho lá de Alagoas, viu? Um abraço grande, Tainá. Não só de Alagoas, do Brasil inteiro, quiçá no cenário internacional. Muito orgulho do meu estado. Obrigada, deputado. Até uma próxima. Bom trabalho. Até uma próxima, deputado.